Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós. Neste dia, é o 6, de abril de 2023. Estamos aqui, graças a Deus, vivos, em esperança, em fé, em amor, em obediência à palavra, vigilância, oração, graças a Deus, caminhando aí nos caminhos e nas veredas direitas, das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. E amém, E graças a Deus. Então, irmão, nós estamos falando aqui do quê? Do avivamento, Avivamento que teve lá pelos anos 1700, 1800, É aí em algumas igrejas, do cristianismo, Na Alemanha, estava falando aqui na Alemanha que aconteceu lá o pietismo, Nós estávamos falando do pietismo na Alemanha. E vimos aí que o pietismo defendia algumas causas, certo? E que eles, negligenciavam a doutrina, certo? E adotaram aí as filosofias que naquela época estavam, digamos assim, em discussão, principalmente a filosofia do idealismo, que basicamente diz que a matéria ela não existe, o que existe são as ideias. Então, basicamente diz o quê? O que a gente está vendo, o que nós vemos com os nossos olhos, não é a realidade são as ideias. A teoria, Teorias aí, filosóficas, Contrárias à realidade e, portanto, contrárias à doutrina, Então nós vimos aí que o pietismo ele voltou ao estudo da Bíblia, As reuniões eram em casa, Nas casas, é isso? Eles fizeram tinham uma ênfase nas boas obras, certo? Mas negligenciavam a doutrina, E desse pietismo, lá na Inglaterra, apareceu a igreja chamada Igreja de Morávia, A Igreja de Morávia. Morávia é a região lá da Europa, que era também chamada de Boêmia, Hoje é lá a Hungria, a Áustria, Uma parte do leste europeu, E a característica dessa igreja é que eles têm uma organização, tríplice, que é o bispo, o ancião e o diácono, certo? Então essa igreja Morávia, ela mandou missionários aí para o mundo, Para vários países, principalmente para a Índia, para os Estados Unidos, Para a África, muitos países. Eles mandaram seus missionários, E aí a pregação deles era basicamente essa aí, o estudo da Bíblia em casa, Reuniões em casa, sendo que eles, não privilegiavam, a doutrina, os ensinos, apostólicos e proféticos, certo? Eles privilegiavam as obras, Então, o que aconteceu? Aí, então, apareceu o Wesley, O Wesley, ele foi lá para os Estados Unidos, ele era inglês, Ele foi lá para os Estados Unidos e lá ele se encontrou com os morávios, com a igreja morávia, Então, aí quando ele voltou para a Inglaterra, ele então instituiu o movimento morávio,
na Inglaterra, né? E ele acabou, inclusive, indo lá para, né, para a Morávia, né? Para a Boêmia, para aprender com eles, né? Os ensinos deles, né? Então o Wesley, ele tinha um irmão que chamava Charles, né? Então o Wesley ele era o organizador, né? Dos avivamentos, e o Charles era aquele que se dedicava aos cânticos, né? E eles então eles se tornaram líderes de um clube, né? Um clube santo, né? Chamava Clube Santo, né? E aí eles foram apelidados de metodistas por causa desse Clube Santo, e também por causa dos métodos que eles utilizavam, né? A maneira como eles oravam, né? A maneira como eles estudavam, né, a Bíblia, as suas orações e a sua ação social, né, nas prisões e junto aos pobres. Então eles se dedicavam exatamente à ação social. Então a prioridade dos morávios era a ação social. E o Wesley ele aprendeu exatamente esse avivamento com os morávios, né? E aí os irmãos aí, Wesley e Charles, ambos tiveram a mesma experiência. O que eles tiveram um sentimento, né? Eles sentiram no seu coração altamente aquecido, né? E aceitou Cristo, né? Sentiram o seu coração aquecido, né? Digamos, tiveram uma revelação, né? Do Senhor Jesus, né? Com o coração aquecido, e aí então eles partiram para estudar a Igreja Morávia mais de perto e passaram então a executar exatamente os ensinamentos da Igreja Morávia. Aí ele começou as suas pregações, né, ao ar livre, né, criou acampamentos, né, como aconteceu nos Estados Unidos e com outros avivamentos, né. E aí ele andou principalmente pela Inglaterra, pela Escócia e pela Irlanda, né. E eles eram vinculados à Igreja Anglicana. Então esse avivamento ele foi muito mais um avivamento anglicano do que propriamente morávio, né. É isso? O Wesley não quis romper com a Igreja Anglicana. Então esse avivamento ele é tido como um avivamento anglicano, da Igreja Anglicana, calvinista, né? De base calvinista. Então, isso foi uma característica, né, exatamente desse avivamento lá do Wesley, que lá pelo ano de 1784, o que o Wesley fez? Ele mandou um missionário nos Estados Unidos, né, aos Estados Unidos, onde lá já havia a igreja metodista, né, certo? E aí depois da morte do Wesley, né, a igreja metodista se firmou, né, na Inglaterra e se separou da igreja anglicana. E hoje nós temos aí a igreja, né, metodista wesleyana, ou wesleyana metodista, né, certo? Então a história do Wesley aí conta que ele fez um grande movimento lá na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia, né? O movimento dele foi muito grande. Dizem que ele fez ao ar livre mais de 42 mil sermões, né? Então foi um grande avivamento ali da Igreja Anglicana e da Igreja Morávia e depois da Wesleyana, né? Certo? Mas o que o Wesley defendia? O Wesley defendia basicamente o quê? Praticamente foi ele quem fundou as escolas dominicais, né? Certo? E ele defendia que o evangelho devia, né, influenciar a sociedade. Então o evangelho né, ele devia fazer com que a sociedade mudasse, né, a sua maneira de viver, certo? Então tinha que influenciar a sociedade. Por isso é que ele saiu pregando pelo mundo, né,
para exatamente acabar com as imoralidades que haviam, né, na sua época. Aí nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua. Que paz seja com todos nós.